Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, a cara de pau desses bolsonaristas não tem tamanho. Agora sabe o que aconteceu? O tal de bananinho, Eduardo Bolsonaro, ele quer ficar nos Estados Unidos como deputado do Brasil. Inclusive, sabe o que ele fez? Ele pediu ao presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, para exercer o seu mandato de deputado à distância nos Estados Unidos. No perfil dele no X, antigo Twitter, esse bananinha, tal de Eduardo, ele postou uma cópia do ofício que, segundo ele, foi enviado ao presidente da Câmara, o Eduardo Mota, com a solicitação e o texto. Esse bananinha diz que a situação atual é pior que a vivida durante a pandemia da Covid-19, quando a Câmara colocou em prática a atuação remota. Mas não tem nem comparação. E tem outra. Aquela época, hoje, ele está cometendo crime nos Estados Unidos. E aquela época, o pai dele, que era presidente, também estava cometendo crime no Brasil, porque recusava a comprar a vacina. Agora, e olha o que ele diz. Abre aspas. As condições atuais são muito mais graves que a vivida naquele período. O risco do parlamentar brasileiro ser alvo de perseguição política hoje é incomparável, maior que o risco de adoecer gravemente durante a pandemia, disse o tal de bananinha e fecha aspas. E tem outra. A apresentação do pedido, esse tal de Eduardo Bolsonaro, que é um cara de pau, ele é um cara de pau que não tem tamanho. Ele disse ainda que a diplomacia parlamentar é um dos focos de sua atuação como deputado. E ele se vangloria-se. Ele se vangloria-se. E, inclusive, e nas redes internacionais, ele diz que ele é o parlamentar brasileiro com a maior respeitabilidade no exterior. Ele diz que ele é o bambambam no parlamento brasileiro. Quer dizer, bambambam é aquele que sacaneia o Brasil. Aquele que trai o Brasil é considerado bambambam para o Eduardo Bolsonaro. Agora, as pessoas que votaram nele têm que se envergonhar, porque ele é o único parlamentar que está fora do Brasil sacaneando, traindo a pátria, traidor da pátria. Agora, o presidente da Câmara, o Hugo Mota,
ainda não respondeu ao ofício que, segundo o Eduardo, foi encaminhado na noite de quinta-feira, dia 28. E se depender das últimas manifestações do presidente da Câmara sobre o tema, o tal de Bananinha pode encontrar dificuldade, porque no início do mês, o Hugo Mota afirmou que não há previsibilidade para o mandato à distância. Isso seria excepcionalidade, o que não é o caso. Agora, o Hugo Mota também disse ainda que ninguém pode concordar com a atuação desse traidor Eduardo Bolsonaro desde que ele foi para os Estados Unidos. Agora, em uma entrevista que ele deu a uma dessas revistas de extrema-direita, inclusive a entrevista dada pelo Hugo Mota, inclusive na Câmara, ele disse que o parlamentar bolsonarista trabalha para que medidas cheguem ao seu país de origem que tragam danos à economia. E o cara de pau ainda manda um ofício pedindo para ficar numa boa nos Estados Unidos, porque ele está lá e está recebendo salário de mais de 40 mil reais. Recebe salário para tramar contra o país de origem. É o fim da picada esse traidor. Agora, o Hugo Mota diz que ele está recebendo salário, embora esteja no exterior, porque o salário dele é depositado, mas está contabilizando as faltas injustificadas, que ele pode levar à cassação do mandato. Agora, eu não entendo, por tudo que esse canalha já fez e está fazendo para prejudicar a população do Brasil, o presidente da Câmara já não pediu a cassação desse canalha. Não dá para entender isso. Essa família Bolsonaro é uma quadrilha. Quer dizer, mais que uma quadrilha, é um bando de criminosos. Veja bem, o pai dele, que vai ser julgado agora, sabe quantos advogados a defesa do Bolsonaro comunicou ao Supremo Tribunal Federal? Olha bem, vão estar na defesa do Bolsonaro, que é pai desse canalha que está nos Estados Unidos. No dia do julgamento, ele contratou nove advogados que vão estar lá no Supremo Tribunal Federal, que é para estar na defesa desse bandido criminoso conhecido como Jair Bolsonaro. E o julgamento que está marcado para a próxima terça-feira, dia 2, e isso foi divulgado pela Agência Brasil. Agora, segundo manifestações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, os principais responsáveis pela defesa
do genocida Bolsonaro serão os advogados Celso Vilarde, Paulo Cunha Bueno, Daniel Tezer e os outros. Vai ter um bando. Esses mais 3 e mais 6, são 9 advogados que vão representar o genocida Bolsonaro no julgamento que começa dia 2. Agora, essa análise toda do caso será conduzida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, integrada pelos ministros Alexandre de Moraes, inclusive, que ele é o relator. Agora, faz parte desse grupo o ministro Flávio Dino, Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, Carmen Lúcia e Luiz Fux, que é o bolsonarista que faz parte dessa primeira turma. Agora, o genocida e os seus aliados, eles são acusados de crimes graves, incluindo organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito, golpe de Estado e dano qualificado à violência e grave ameaça à deteriorização do patrimônio tombado. E tem outra. E na condenação, as penas desse pessoal pode ultrapassar 30 anos. E além do genocida Bolsonaro, que faz parte desse chamado grupo crucial, tem o Alexandre Ramage, que era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, um canalha, que é deputado federal hoje, e tá com as prerrogativas de deputado e não pode ser julgado em alguns processos, em alguns crimes cometidos. Tem o Almir Garnier também, que era o comandante da Marinha, que estava fechado com o Bolsonaro. O Anderson Torres, que foi ministro, inclusive ministro da Segurança, ministro da Justiça. E ele também foi secretário da Segurança do Distrito Federal. Augusto Heleno, aquele general que está no bico do corvo, que ele era ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Paulo Sérgio Nogueira, que é general, e ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro. O Walter Braga Neto, que era ex-ministro e também foi candidato a vice-presidente na chapa do genocida Bolsonaro em 2022. E o tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordem do genocida Bolsonaro. Agora, o julgamento representa um marco de responsabilização dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E a mobilização da defesa do genocida, com 9 advogados presentes. Olha bem, o cara leva 9 advogados
E muitos daqueles bolsonaristas que no dia 8 de janeiro de 2023 eles detonaram a Praça dos Três Poderes, muitos deles nem advogado têm. Foi com advogado do Estado. E o bonitão, na defesa dele, ele leva 9 advogados. E esses idiotas bolsonaristas ainda mandam piques para ele. Para um canalha desse. É o fim da picada. Agora, nós temos que ficar na expectativa, porque o Bolsonaro é o cabeça disso tudo. Por isso que ele está levando na sua defesa, no julgamento que vai começar no dia 2, ele leva 9 advogados. Olha bem, 9 advogados. Acho que é o único que leva essa quantidade de advogados para sua defesa no julgamento no Supremo Tribunal Federal, nessa terça-feira que vem, dia 2 de setembro. Agora, é o fim da picada. O cara tenta dar um golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil a ditadura militar e ainda tem a petulância de levar 9 advogados para defendê-lo. E tem outra, não tem jeito de defender. É como o filho dele que está lá nos Estados Unidos, o tal de Eduardo Bolsonaro, que agora está pedindo para ficar lá recebendo e ficar numa boa como deputado nos Estados Unidos. Quer dizer, ele e o pai, 2 criminosos, têm que ir para a cadeia, porque os 2 tentaram dar golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. Nós já tivemos ditadura militar. Nós sabemos o que é a ditadura militar. E tem outra. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. E espero que esses canalhas todos sejam condenados e vão para a cadeia. Tem que ir para a cadeia. Porque tentaram contra a democracia no Brasil. Certo? Pessoal, fico por aqui. Mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.